Muito boa noite, um grande abraço para você que acompanha a Globo em todo o Brasil. Chegando na sua tela as emoções do Campeonato Brasileiro, Brasileirão de volta, depois da pausa para a data FIFA e direto do estádio Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. Nós vamos curtir juntos o duelo entre São Paulo e Vasco. O Morumbi passando por reforma no seu gramado depois de 2 semanas de Bruno Mars. Então o tricolor leva o jogo para o interior do estado. Campinas fica a cerca de 90 quilômetros da capital paulista. Bola rolando daqui a pouquinho, um jogo muito importante para as duas equipes. O Roger Flores e o Caio Ribeiro estão aqui comigo. Os dois entram pressionados por um bom resultado, né, Roger? Boa noite. É isso, boa noite, Geraldo. Rapaziada que está com a gente, os dois nesse recorte dos últimos 5 jogos de Campeonato Brasileiro não se apresentaram tão bem. E o Vasco, com essa mudança dos dois craques, né, dos dois jogadores mais refinados tecnicamente, torcida querendo ver muito isso em campo, vai ver hoje até para testar o funcionamento para um jogo muito importante de sábado da Copa do Brasil. E o São Paulo também se posicionando ofensivamente, né, Caio? Boa noite. Boa noite, EV, Rod. O Eric no lugar do Wellington, você tem o Marcos Antônio na vaga do Bobadilha, é um time mais ofensivo. Bom, a gente está com um pequeno problema no áudio do Caio, já já a gente vai ouvi-lo. Então nós vamos fazer um contato agora com Campinas para falar com os nossos repórteres que têm informações de São Paulo e Vasco, começando com o tricolor paulista, que vem de derrota para o Cuiabá, precisa se recuperar no campeonato. José Renato Ambrosio tem um destaque do tricolor para a gente. Tudo bem, Zé? Boa noite, EV. Boa noite a todos. O Caio falava sobre as mudanças do time do São Paulo e são muitas. Tem uma lista de desfalques, de retornos e só pra gente anunciar as primeiras novidades. Uma dupla de zaga diferente. Hoje o São Paulo vai a campo com Sabino e Juan como titulares, Igor Vinícius na lateral direita, o Caleri tá de volta de suspensão, o Alan Franco tá fora hoje, cumpre um segundo jogo. Tudo isso nesse contexto de reação de um time que precisa voltar a brigar pelas primeiras colocações. Agora há pouco eu conversei com o Luiz Ubeldia, técnico do São Paulo, e ele nos contou um pouco sobre esse momento do clube e como ele avalia o Campeonato Brasileiro do São Paulo até agora. Vamos escutar. Acelerado hasta el momento es bueno porque estamos dentro de los 5 o 6 equipos y tenemos que lograr sumar la mayor cantidad de puntos de aquí al final para estar lo más arriba posible, jogue uno o jogue otro jugador. Aí o Zubeldia dizendo que não importa quem jogue, que os times têm que tentar somar o máximo número de pontos até o final do campeonato nessas rodadas decisivas aí para estar mais acima na tabela de classificação. Agora vamos falar do Vasco, que não vence há 6 rodadas, somando todas as competições, e quer vencer para poder tentar colar no pelotão de elite, porque o Vasco tem um jogo a menos em relação aos seus rivais. Quem acompanha o Gigante da Colina é o Edson Viana. Tudo bem, Viana? Boa noite. Oi, Everaldo, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Pois é, esse é o maior jejum de vitórias do Vasco nessa temporada. E por isso o técnico Rafael Paiva traz para cá, para Campinas, o que tem de melhor. Ele relacionou o time titular, não poupou ninguém, mesmo levando-se em consideração que no próximo sábado tem um jogo decisivo pela Copa do Brasil, a semifinal contra o Atlético Mineiro. E hoje a grande novidade na escalação é que pela primeira vez Felipe Coutinho e Payet vão começar um jogo juntos no time titular. Eles já dividiram o campo por 10 minutos no jogo contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil, mas começando no time titular hoje é a primeira vez. E conversando com o Paiva mais cedo, ele disse que é importante para o time pontuar, para não deixar a galera ali da frente descolar. Então vamos ouvir o técnico do Vasco. São 2 jogos importantíssimos para a gente, né? A gente não está priorizando nenhuma competição. Sabemos da importância do jogo do Atlético, mas o foco é total no jogo do São Paulo hoje. A gente precisa buscar a vitória aqui, então a gente vem com o que a gente tem de força máxima aqui. E viemos para tentar fazer um grande jogo e temos certeza que a gente vai fazer um grande jogo sábado também. Muito bem, aí a palavra do Rafael Paiva. Agora sim, tudo estabelecido aqui com o áudio do Caio. Você pode retomar o seu comentário para projetar esse duelo de daqui a pouco. Caio, boa noite agora que todo mundo vai ouvir. Boa noite, EV, a todos de casa. Eu acho que o São Paulo, apesar de ser o mandante, não está no Morumbi. Perde um pouco de força, atmosfera, arquibancada lotada. Mas a formação que o Zubeldia traz a campo, principalmente o lado direito ali com 8 rodadas para o final do Brasileirão. O líder é o Botafogo, seguido pelo Palmeiras, esses 2 times, aliás, com 4 vitórias e 1 empate nas últimas 5 rodadas. O terceiro é o Fortaleza e o quarto é o Flamengo, que tem 51 pontos e um jogo a menos. O São Paulo vem a seguir na 5ª posição, o Inter fecha o G6. O Vasco é o 10º, também com um jogo a menos, um duelo contra o Cuiabá, que vai ser na 5ª da próxima semana. Então, se vencer hoje e semana que vem, o Vasco se aproxima do G6. Na parte de baixo da tabela, Atlético Paranaense, que não vence um jogo pelo Brasileirão desde o fim de julho,
tem 31 pontos em 27 jogos, o Fluminense com 30 pontos em 28 partidas e nesse momento na zona de rebaixamento. Vitória e Corinthians com 29 pontos em 29 jogos, Cuiabá com 26 pontos em 28 rodadas, é o jogo atrasado do Vasco na semana que vem, e o lanterna é o Atlético Goianiense. Além de São Paulo e Vasco, a rodada de hoje também tem mais um grande jogo, de um time que está brigando lá no G4 contra outro que quer colar no pelotão de elite do Campeonato Brasileiro. Fortaleza e Atlético Mineiro se enfrentam no Castelão. E nós vamos fazer contato com a capital cearense. A Maria Cláudia Bonucci tem informações desse duelo pra gente. Fala, Bonucci! Oi, EV, muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente. O adversário do Vasco no próximo fim de semana entra em campo logo mais aqui no Castelão, no Ceará. Vai enfrentar o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, mas já pensando na decisão do próximo fim de semana. O técnico Gabriel Milito vai poupar jogadores mesmo com muitos desfalques. São 13 ausências no total. Hulk está suspenso, Scarpa começa no banco, Paulinho nem veio com a delegação para cá. O Galo vai ter um ataque bem diferente, com Alisson, Allan Kardec e Palácios, para enfrentar esse Fortaleza, que está invicto no Castelão no Campeonato Brasileiro. São 12 vitórias consecutivas jogando por aqui. Claro, o time quer aproveitar esse momento para se firmar ainda mais no G4. Sigo trabalhando por aqui. Um ótimo jogo para vocês aí também. Valeu, Bonucci. Muito obrigado. E hoje, os dois jogos envolvendo dois semifinalistas da Copa do Brasil que vão decidir a vaga no sábado, no caso Atlético e Vasco, e cada um pegando um caminho diferente, né, Roger? Por isso que eu falei desse jogo de sábado, principalmente para o Vasco, que a gente está transmitindo a partida para vocês hoje. O Atlético Mineiro pensa diferente do Rafael Paiva, O Milito pensa diferente, praticamente poupando todo mundo, suspensões e lesões, ele deixa praticamente o time titular de fora. Com essa preocupação no jogo de sábado. Eu acho que o jogo é muito palpável para o Vasco, Ele tem que reverter uma situação, um gol de diferença, mas ele coloca todo mundo. Eu acho importante porque quase 10 dias sem jogar. Então, a grande preocupação é essa minutagem dos jogadores do Vasco. Eles vão ter que conduzir isso muito bem para ter um time inteiro sábado também. Sábado você acompanha o duelo entre Atlético Mineiro e Vasco com transmissão do Sport TV. E no domingo tem o Clássico do Povo. A partir das 20:45 da tarde, a Globo mostra todos os lances de Corinthians e Flamengo, direto da Neoquímica Arena em São Paulo. E o Plácido Berci chega com informações desse grande duelo. Fala, EV! Tô aqui na frente do palco de uma das semifinais decisivas da Copa do Brasil. No próximo domingo, a Arena aqui em Itaquera vai estar lotada, com mais de 45 mil torcedores que vão tentar ajudar o Corinthians a reverter a vantagem construída pelo Flamengo no jogo de ida lá no Maracanã. Vitória por 1-0 dos rubro-negros. O Flamengo joga por um empate para avançar para a decisão e o Corinthians precisa vencer por 2 ou mais gols para não precisar passar pelos pênaltis para tentar se classificar. Antes da semifinal, os dois times ainda entram em campo pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians joga amanhã aqui mesmo em Itaquera contra o Atlético Paranaense, jogo importante na luta contra o rebaixamento. E o Flamengo tem o Fla-Flu, clássico contra o rival Fluminense, no Maracanã. Essa é o Everaldo Marques. Domingo, isso aqui vai pegar fogo, viu? Boa transmissão para vocês. Valeu, Plácido, muito obrigado. 20:45 da tarde começa a transmissão da Globo no domingo com o comando do Luiz Roberto para Corinthians e Flamengo, que ainda entram em campo pelo Campeonato Brasileiro amanhã, os dois também jogando ao mesmo tempo, As partidas às 8 da noite no horário de Brasília, mas já pensando também nesse jogo decisivo de domingo, Caio. E aí eu acho que existe uma diferença na forma como você vai encarar os adversários, O Corinthians está focado no brasileiro. É claro que ele vai ter uma atmosfera e um estádio lotado, empurrando o time para a final da Copa do Brasil. Financeiramente é importante, até para tentar diminuir essa questão que aflige o Corinthians desde a construção do estádio. E tem um Flamengo que mudou da água para o vinho depois da chegada do Felipe Luiz, que vem jogando muito bem, que tem uma vantagem de 1-0 no jogo de ida e que mesmo fora de casa é considerado favorito. E você, Roger, como é que projeta esse duelo do fim de semana? Então, do fim de semana eu tô muito com o Caio, O Corinthians tem uma preocupação muito grande ainda com o Campeonato Brasileiro. Vai botar força máxima amanhã contra o Atlético Paranaense. Se eles conseguirem uma vitória e também colocar o que puder de melhor no jogo de domingo, acho que a atmosfera dentro da Neoquímica é sempre muito forte. Mas vejo um Flamengo num crescimento nas mãos do Felipe. O jogo vai ser muito equilibrado. Muito bem, daqui a pouquinho tem a bola rolando para São Paulo e Vasco. E você sabe que as transmissões da Globo, elas são repletas de interatividade. Você sempre participa com a gente, elegendo o craque do jogo. E temos uma novidade envolvendo a tecnologia. Se na hora de eleger o craque do jogo estiver aparecendo um símbolo aqui na sua tela,
vai ser mais fácil ainda para você votar. Você vai pegar o controle remoto e vai votar diretamente na sua televisão lá pelos 30 minutos do segundo tempo. Mas se na sua televisão ficar assim, ó, que nem bobo apontando, não apareceu nada, fica tranquilo. Você pode votar do mesmo jeito no ge.globo/craque do jogo, ge.globo/craque do jogo. Pela internet você acessa e deixa o seu voto também, mas a tecnologia vai evoluindo, a interatividade vai cada vez aumentando aqui nas transmissões da Globo. Vamos dar mais uma passada pelos nossos repórteres em Campinas. Mais um destaque do Tricolor, José Renato Ambrosio. EV, destaque importante que começa no banco de reservas hoje, mas é uma arma fundamental para o São Paulo nessa reta final de Campeonato Brasileiro. O Ferreirinha está recuperado, está liberado, depois de uma lesão na coxa, depois de 11 jogos, quase 2 meses, está à disposição. O jogador que fez parte do melhor momento do São Paulo na temporada, e o Zubeldia também nos contou. Conta com o Ferreirinha como essa arma importante para o São Paulo reagir também. Quem sabe pode ganhar alguns minutos aí no segundo tempo, EV. E quando o Ferreirinha se machucou no jogo contra o Palmeiras, Caio, ele vinha sendo talvez naquele momento o melhor jogador do São Paulo em 2024. Vinha jogando muito e como característica divide essa responsabilidade com o Lucas, né? Não que sejam jogadores do mesmo patamar, o Lucas é um ídolo, é um craque e o Ferreirinha é um jogador de um futuro muito legal pela frente. Mas como característica são dois caras velozes, que aceleram, que têm drible pelos lados do campo. Então torna o São Paulo menos previsível. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais um destaque do Vasco. Agora sim, Edson Viana está chamando. Fala, Edson Viana. Pois é, Everaldo, quem deve estar comemorando essa qualidade de passe que o Vasco ganha com Coutinho e Paê no time é o Verratti, o artilheiro do time na temporada com 19 gols, são 9 no Brasileiro, ele que é aniversariante de ontem, né, completou 36 anos e se ele fizer mais um gol, ele já iguala a temporada mais artilheira da carreira dele, que foi em 2021, quando jogava no Belgrano da Argentina, então vive um grande momento e hoje vai ter qualidade para receber essa bola, né, Everaldo? Vamos ver se o Verratti consegue balançar as redes pelo Vasco. Ele que assumiu a condição de capitão aí também, com a sua liderança, com os gols, né? A liderança técnica e a liderança também de personalidade. Os times vão chegando pro gramado. O São Paulo com essa terceira camisa inspirada no que a sua torcida faz, né? Naquele corredor de fogo que a torcida faz na chegada do time nos jogos importantes no Morumbis. Então, inspirada em como a torcida pinta de vermelho e preto o Morumbis, essa terceira camisa do Tricolor. E aí os times se perfilando para que a gente tenha a execução do hino nacional brasileiro em Campinas. O estádio Brinco de Ouro da Princesa, que é marcante para a história do São Paulo. O Tricolor conquistou aí diante do Guarani o título brasileiro de 1986. Um jogo emocionante decidido nos pênaltis.
hino nacional brasileiro em Campinas, um pouco antes de São Paulo e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. É a 30ª rodada do Brasileirão. Vamos apresentar os astros do espetáculo para você. É hora das escalações aqui na tela da Globo, começando com o São Paulo, do técnico Luiz Zubeldia, que vai a campo num 4-2-3-1 com o goleiro Rafael, número 23. A linha de defesa tem Igor Vinícius, 2, Juan Tressoldi, 22, Sabino, 35 e Wellington, meia dúzia. No meio-campo, os volantes são Marcos Antônio, 20, Luiz Gustavo, número 16. Mais à frente, Eric pela direita, 33. Luciano jogando por dentro com a 10 e o Lucas Moura na esquerda, 7. Dando suporte ao Agustin Caleri, camisa de número 9. É o centroavante tricolor. Eu falei Agustin Caleri, você ouça Jonathan Caleri. Aqui o Zubeldia distribuindo no campinho de jogo o seu time. Do outro lado, o Vasco, definido pelo Rafael Paiva. Também vai a campo num 4-2-3-1 com o goleiro Léo Jardim, camisa de número 1, goleiro que mais trabalha no Campeonato Brasileiro. A defesa tem Paulo Henrique, 96, Maicon, 4, João Vitor, 38 e Lucas Piton, número 6. No meio-campo, os volantes são o Hugo Moura, 25, e o Matheus Carvalho, popular Cocão, 85. Mais à frente, Emerson Rodrigues, 17, Felipe Coutinho, 11, Paier, 10. E no comando de ataque, Verratti, 99. O argentino, que é o terceiro principal artilheiro do Brasileirão, atrás do Hulk e do Pedro. O técnico Rafael Paiva escala o Vasco. Arbitragem para o duelo entre São Paulo e Vasco no Brinco de Ouro. Davi de Oliveira Lacerda, vem da Federação Capixaba, auxiliado pelo Luanderson Lima dos Santos, que é da Bahia, do quadro da FIFA, e pelo Vitor Hugo Imazu dos Santos, da Federação Paranaense. Na salinha do vídeo, na sede da Confederação Brasileira de Futebol, o VAR para São Paulo e Flamengo estará a cargo do Igor Júnior Benevenuto, que é da Federação Mineira e também do quadro da FIFA. São Paulo tentando se reabilitar da derrota por Cuiabá, em uma partida que jogou muito mal na Arena Pantanal. O Vasco vem de tropeço em casa diante do Juventude, não vence há 6 jogos e precisa de um bom resultado para se aproximar do pelotão de elite. O jogo aconteceu no Brinco de Ouro, é a primeira vez na história que o São Paulo joga no Brinco de Ouro como mandante. Depois de uma série de shows do Bruno Mars, o tricolor aproveitou essas 2 semanas de shows e aí o gramado ficou danificado. Aproveitou então para trocar o gramado do Morumbi. A ideia inicial era levar o jogo para Brasília, mas o regulamento determina que os jogos finais de todos os times sejam dentro do próprio estado, sede das equipes. Brinco de Ouro, que é o 6º estádio que o São Paulo mais atuou na sua história. E como já dissemos aqui, o momento marcante da conquista do Brasileirão de 1986 contra o Guarani nos pênaltis. Uma chuva fraca em Campinas, a cerca de 90 quilômetros da capital paulista. Aí está o Rafael Paiva, tudo pronto para o início do jogo. Partida muito importante para as duas equipes. São Paulo tentando se aproximar do Flamengo na luta pelo G4. O Vasco tentando aproveitar o jogo de hoje, o jogo contra